Bom dia, oitavo ano. Bem, hoje continuaremos a matéria de Revolução Francesa, mas por questões de necessidade de tempo, precisaremos avançar com a matéria e terminar esse capítulo logo hoje. Então, hoje veremos República na França e período napoleônico. Vai ser um vídeo mais longo, ficou inevitável isso. Por quê? Porque já tem uma data da prova de vocês. A V2 de vocês será dia 14 de maio. Dia 30 não estava disponível. E também não teria como, porque eu precisaria de mais uma aula para acabar esse módulo 1. E no dia 7 de maio é feriado. Pelo menos no calendário tá como feriado. Então não teremos aula na sexta-feira, que é dia 7 de maio. O que joga a nossa aula, nossa prova, para o dia 14. E por isso, por questões de necessidade, teremos uma avançada na nossa matéria. Sem mais delongas, entremos nela. A República na França. Enquanto os deputados franceses participavam da Assembleia Nacional, propondo reformas para acabar com os privilégios do primeiro e segundo estados, alguns membros da nobreza buscavam aliados em outros estados absolutistas europeus, como a Prússia e a Áustria. Os governantes desses estados também eram contrários aos revolucionários, pois tentavam impedir que as críticas ao antigo regime crescessem na Europa. Por que buscar ajuda fora? Primeiro, Prússia e Áustria eram países perto da França que tinham uma força militar considerável. Então, que poderiam pressionar a França revolucionária. Segundo, e aí mais para a questão da Áustria, a rainha da Áustria era mãe da rainha francesa. Então, é uma coisa até que eu falei em sala de aula, não me lembro se eu falei no vídeo. A questão dos reinados na Europa, muitas famílias reais eram parentes de outras. Porque a nobreza, por tradição, casa-se entre a nobreza. Isso também vale para os reis e rainhas. Então, os príncipes herdeiros, as princesas herdeiras, casam com outros príncipes e princesas herdeiras. Então é natural, até por uma questão de tradição, a gente vê, por exemplo, a rainha da França sendo parente da rainha da Áustria, o rei da França sendo parente do rei de um outro reino. Eu sempre me lembro bem o da Prússia tinha um certo parentesco com o Luís. E por isso a nobreza procurou esses países que, além de temer que as ideias da Revolução Francesa se espalhassem pela Europa, o que iria prejudicar eles mesmos, também tinha uma ligação familiar que ajudaria a convencer, a ajudar a nobreza francesa contra os revolucionários. Assim, o movimento militar, liderado principalmente pelos exércitos prussianos e austríaco, foi organizado para impedir as ações revolucionárias na França e afirmar as bases do antigo regime. O conflito com as forças francesas foi intenso. A população parisiense, revoltada contra o rei e sua clara preferência pelas ideias defendidas pelas monarquias absolutistas, afinal, ele não queria perder todo o poder que ele tinha, participou dos embates e foi fundamental para a vitória francesa. Em 1792, as tropas estrangeiras não resistiram e se retiraram da França, o que pegou contra a coalizão. O que é uma coalizão? É uma união de mais de uma força, no caso a gente está falando de países, que se une para lutar por um objetivo em comum. No caso, foi uma coalizão de países absolutistas contra a França, que estava ascendendo como república.
E o que pegou contra eles é que ali não foi só o exército francês que lutou, a população também lutou. E a França era o país mais populoso da Europa continental. Da Europa como um todo, porque não continental a gente está falando da Inglaterra, e a Inglaterra não tem mais gente do que a França. Então a população em peso apoiou o exército, lutou ao lado do exército, o que ajudou a expulsar as forças estrangeiras. Nesse momento das guerras contra as coalizões é que começa a carreira militar de Napoleão, que a gente vai chegar nele daqui a pouquinho. Durante os conflitos, o rei Luís XVI foi acusado de ser a favor dos ideais inimigos, que na ocasião defendiam o antigo regime, assim como ele. Por esse motivo, a população invadiu o Palácio das Tulheiras, em Paris, e prendeu o monarca. Essa invasão é famosa porque foi liderada principalmente por pessoas muito pobres. Inclusive, as mulheres parisienses foram as mais agressivas na invasão. Elas, em protesto, se organizaram para punir principalmente as nobres que estavam lá. Entre os relatos, a Maria Antonieta é dita que ela foi encontrada quase catatônica, de tanto medo que ela estava da situação. Os revolucionários instalaram então uma nova instituição para governar o país, a Convenção Nacional. Esse órgão foi eleito pela votação popular. Uma das suas primeiras medidas foi abolir o sistema de monarquia constitucional, proclamando a República na França. Porque o Luís XVI apoiou, de certa maneira, a invasão da França por forças estrangeiras, o povo, que já estava no poder, se reuniu e decidiu: vamos acabar com essa coisa de monarquia, não tem mais monarquia. Acaba ela e a gente proclama a república, que nem foi lá nos Estados Unidos, que eles são república já, vamos fazer a nossa aqui. Liberdade, igualdade e fraternidade. Um dos lemas mais conhecidos da Revolução Francesa era a liberdade, igualdade e fraternidade. São as coisas que eles procuravam, é o lema mesmo. Que nem o lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, para eles era isso. Os revolucionários diziam que esses eram seus principais objetivos. Porém, esses ideais não foram totalmente alcançados durante a Revolução, principalmente por causa de divergência entre os membros do Terceiro Estado. O Terceiro Estado, gente, era muito grande, era muita gente, e por isso tinha várias ideias diferentes. Então, por mais que eles tinham, digamos, um objetivo a ser alcançado, os meios para esses objetivos variam bastante. O governo da Convenção Nacional. Com o estabelecimento do governo da Convenção Nacional e com a instauração da República, os deputados passaram a discutir as medidas revolucionárias a serem adotadas na França. Os políticos então se organizaram em 3 grupos principais. Os grupos jacobinos eram os representantes dos trabalhadores urbanos, dos pequenos comerciantes e da população mais pobre da França. Eles defendiam reformas em benefício da classe social, buscando mais igualdade. Então a gente já vê um grupo que se foca dos 3 lemas em um. É mais foco em um, igualdade. Girondinos eram os representantes da alta burguesia, dos banqueiros e dos grandes comerciantes. Lembrando que esse pessoal com dinheiro também fazia parte do Terceiro Estado. Defendiam o estabelecimento das propriedades privadas na França e a limitação das conquistas sociais, por temerem perda de suas posses. Ou seja, eles queriam mudanças, principalmente nas questões de propriedade privada, de estabelecimento de um capitalismo na França, mas eles não queriam que mexesse no deles. Então a questão da igualdade não está muito dentro dos girondinos. Eles eram mais pela liberdade em si. E planície, grupo formado por políticos que não defendiam um posicionamento bem definido, ora aderindo às propostas jacobinas, ora girondinas. Uma coisa interessante, hoje, o que a gente conhece como direita, esquerda e centro, vem daí. O centro seria a planície. A direita seria os girondinos e a esquerda os jacobinos. Mas a questão de direita e esquerda aqui nesse momento muda.
Aliás, muda não. É diferente do que é hoje. A direita, ela seria a base aliada. E a esquerda seria a oposição. Então, em algum momento, os girondinos são de direita, são considerados direita, mas quando os jacobinos sobem ao poder, eles viram esquerda, porque eles são oposição. Essa é uma coisa interessante que eu estou pontuando, mas não se prendam muito a isso, porque é um assunto bem complicado, bem complicado. Se quiserem, depois no grupo do Telegram eu explico mais sobre isso. Inicialmente dominado por políticos girondinos, por isso direita, de setembro de 1792 até junho de 1793, a Convenção Nacional estipulou o julgamento do Luís XVI, considerado culpado por traição, afinal ele apoiou uma ideia contra o povo francês. O rei foi executado na guilhotina em praça pública na cidade de Paris em 1793. As reformas da Revolução. Após um breve período de domínio girondino, a Convenção Nacional passou a ser liderada pelos jacobinos. Ou seja, aí muda a dinâmica. Os jacobinos passam a ser a base aliada, girondinos a oposição. E planície sempre meio, sempre centro. Que desejavam estabelecer muitas reformas para melhorar as condições de vida dos franceses em geral. Durante o domínio jacobino, a Convenção Nacional adotou um caráter radical, de maneira que foram instituídas muitas mudanças nas leis francesas em prol dos direitos do cidadão. Para implantar essas reformas, foi criado o Comitê de Salvação Pública. Algumas medidas adotadas pelo comitê nessa época foram: fim da escravidão nas colônias francesas, parte da liberdade, os direitos naturais, que foi pensado por John Locke, aqui bate com força na França, porque era uma ideia muito propagada entre os iluministas, e quando chega-se um momento dessas ideias virarem leis, é óbvio que a questão da liberdade estava muito acima de outras, então traz o fim da escravidão. Investimento em manufaturas, estabelecimento de um valor máximo para os preços de pães e cereais. Esse era uma medida para evitar a dificuldade de acesso à alimentação básica. Você bota um preço máximo, um teto, que o pão e os cereais não pode passar desse teto. Porque esse teto é pensado para que as pessoas, principalmente as mais carentes, tenham acesso a esse alimento. Estabelecimento de agentes fiéis ao comitê para administrar as províncias. Adoção de um calendário desvinculado da igreja. Esse aí foi um pouquinho... Para quê? Eles decidiram que a Revolução Francesa seria um grande marco na história do mundo. Eles não estavam pensando só na França, não. Então, o calendário deles começou a seguir um ano 1, que é o ano da Revolução Francesa, e com outros meses e lógicas de dias. Então, é tão complicado estudar essa época, porque o calendário deles é diferente do nosso. Porque eles decidiram fazer diferente. Democratização da educação, compreendida como responsabilidade do poder público. Outra ideia básica entre os iluministas. No caso, aí a gente está falando mais de Rousseau. As mulheres na Revolução. Embora a Revolução tenha proposto muitas transformações sociais em prol da população, as mulheres não exerciam plenamente vários direitos que eram usufruídos pelos homens, o que quebra a questão da igualdade. Sua participação política ainda era muito limitada, sem ter o direito de votar ou exercer cargos públicos. Além disso, suas atividades profissionais muitas vezes eram controladas pelos membros masculinos das famílias, como pais e maridos. Diante dessa situação, muitas mulheres aproveitaram o momento da Revolução Francesa para lutar também pela ampliação de seus direitos. Olympe de Gouges, uma escritora que produzia textos e peças teatrais, defendia a liberdade apoiando sempre a luta por direitos femininos. Ela foi autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, documento que propôs ideias de igualdade entre homens e mulheres. Um breve textinho sobre isso. No documento, ela conclama as mulheres à ação. Ó mulheres, mulheres, quando deixareis vós de ser cegas?
Olympe de Gouges foi a primeira mulher a lançar-se na arena pública, onde também pôs em prática suas teorias. Ela reivindica os mesmos direitos que os homens, ela correrá os mesmos riscos que eles e lutará para ter as mesmas obrigações. Assume suas opiniões através de suas peças de teatro, seus panfletos e de seus cartazes. Infelizmente, é uma coisa que o livro de vocês não fala, a Olympe de Gouges ela foi considerada uma ameaça à revolução e executada na guilhotina. A luta dela era justa, completamente certo, homens e mulheres terem direitos iguais, porém, à época, os líderes da revolução não gostaram muito do que ela falava. Muito também por causa de paranoia. Os líderes da revolução foram muito paranoicos. O período do terror. A partir de meados de 1793, o governo jacobino adotou uma postura mais rigorosa. O líder, Robespierre, assumiu o controle do Comitê da Salvação Pública, incentivou a mobilização popular e luta armada contra os chamados inimigos da Revolução. A Olympe de Gouges foi considerada uma inimiga da Revolução. Opositores do movimento revolucionário deveriam ser perseguidos e acusados de trair o regime. Essa época ficou conhecida como o período do terror, ou simplesmente terror, por causa dos diversos julgamentos e condenações feitos pelo comitê. Muitas pessoas foram julgadas e executadas em locais públicos. A guilhotina foi um dos principais modos de execução adotados durante esse período. O instrumento era usado para decapitação dos condenados, considerando assim uma morte rápida e com menos sofrimento. A história da guilhotina é interessante. Ela foi criada nesse momento. Ela foi criada por um médico. Se me lembro bem, não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele era Guillotine. Por isso a máquina recebeu o sobrenome dele. E ela foi pensada para fazer uma morte mais rápida, porque às vezes o carrasco não conseguia cortar a cabeça da pessoa em um golpe, aí a pessoa ficava sofrendo, e a forca era considerada muito brutal. Então pensaram numa maneira mais rápida de execução. Ah, professor, por que eles não pensavam em não executar? O pensamento daquela época, a pena de morte ainda era muito válida. Hoje que a gente tem uma maior valorização da vida. E por isso, pena de morte não é uma regra entre os países. São poucos que ainda têm. E um fato curioso sobre isso é que a decapitação, na grande tradição vinda da época medieval, era destinada só para nobres. Ser enforcado ou afogado, ou outras formas de condenação, era considerado desonroso. A decapitação ela era considerada uma forma de execução destinada apenas para a nobreza. Então, quando eles pensam em igualdade, aí vem a grande contradição das coisas. Eles veem que, vamos tornar até o modo de se executar igual para todos. Por que só os nobres podem perder a cabeça? Todo mundo vai perder a cabeça. É um pouquinho estranho isso? É, muito estranho. Mas foi uma justificativa que se deram à época para a adoção da guilhotina, também, além da questão médica. Com o tempo, as ações do comitê, cujo caráter era violento, tornaram a instituição impopular e enfraqueceram politicamente os jacobinos. Nesse contexto, os girondinos resolveram intervir, retomando o controle da Convenção Nacional. Uma coisa interessante sobre esse período do terror é que, quando a gente está falando de que o Robespierre insuflou a população para poder pegar na luta armada contra os inimigos da Revolução. Chegou num ponto em que uma simples acusação, sem provas, de que uma pessoa era inimiga da Revolução, poderia levar a pessoa à guilhotina. A guilhotina ela foi usada de modo industrial. Eram centenas de pessoas morrendo na guilhotina, no auge do período do terror. Então, literalmente, o medo de fazer a revolução falhar fez com que os líderes da revolução no momento, principalmente o Robespierre, se tornassem muito paranoicos e autorizassem em massa diversas execuções públicas.
Em retaliação aos jacobinos, os girondinos executaram também membros do antigo Comitê de Salvação Pública. Instalaram um modo de governo mais conservador. O próprio Robespierre acabou sendo condenado à morte na guilhotina, em 28 de julho de 1794, após a retomada do poder dos girondinos. Ao lado da gravura do século XVIII, a representa a execução de Robespierre. A figura de Robespierre é uma figura muito interessante. Antes de ser o líder dos jacobinos e por isso líder da França, ele era chamado de o incorruptível, o grande político, porque através da fala ele convencia multidões. E no fim das contas ele acabou se corrompendo pelo poder. Ele é um grande exemplo que muitos teóricos políticos e filósofos também mostram como o poder pode corromper uma pessoa. A revolução chega ao fim. Ao retomarem o poder na França, os girondinos estabeleceram o governo do Diretório, aprovando uma nova constituição para a França em 1795. Esse órgão político seria composto por 5 diretores e 8 ministros, responsáveis pelo poder executivo na França, ou seja, partilhar bem esse poder executivo, não deixar concentrado em uma pessoa só. Durante o governo do Diretório, porém, a situação da França estava bastante instável. Os ideias revolucionárias ainda estavam em processo de implantação, ora pelos jacobinos, ora pelos girondinos. Afinal, república, voto, ficava sempre alternando ali quem estava no poder. Setores da burguesia ampliaram suas críticas ao radicalismo jacobino e também as medidas conservadoras dos girondinos. Eles estavam vendo que jacobinos estão muito extremos e os girondinos estão querendo mudar pouca coisa. Tem que mudar, mas não tem que mudar que nem os jacobinos estavam querendo. Tem que ter um meio termo aí para as mudanças continuarem. Além disso, havia as ameaças de grupos monarquistas que propunham o retorno do antigo regime. Esses grupos monarquistas também não estavam só propondo politicamente, eles estavam pegando em armas e organizando ataques. As coalizões nunca pararam contra a França. Foram diversas coalizões. Aquela que a gente viu no livro foi só a primeira. E nesse tempo de batalha, de exército atacando a França, é que o Napoleão vai fazendo o seu nome. Ele vai ganhando várias vitórias em nome da Revolução. Em maio de 1796, Graco Babeuf liderou na França uma revolta que ficou conhecida como Conspiração dos Iguais. Esse movimento propunha uma nova reforma de organização da sociedade, baseada em propriedades coletivas e associações de trabalhadores. A revolta foi planejada para destruir a alta burguesia do poder. Destituiu a alta burguesia do poder e recebeu apoio de diversos setores populares, mas não obteve sucesso porque foi delatada para a polícia antes de ocorrer. Seus líderes foram condenados à morte ou ao exílio. Ao lado temos uma representação de Graco Babeuf. Uma das soluções encontradas para os setores da burguesia, para buscar um equilíbrio maior de forças e certa estabilidade política, foi um golpe de Estado. Nessa manobra, o general Napoleão Bonaparte assumiu o governo francês com apoio do exército e da alta burguesia. Esse acontecimento ficou conhecido como 18 Brumário e ocorreu em 9 de novembro de 1799, ou em 18 de Brumário, segundo o calendário vigente na República. Então, esse Brumário era o nome dado ao mês que virou novembro, que era novembro e voltou a ser novembro. É aquela coisa de mudar o calendário, só complica as coisas. E Napoleão, quando lhe dá o golpe, ele é general. Mas lá na primeira coalizão, ele luta, mas ele era um tenente. Esse tempo todo em que a França foi sendo atacada pelos seus vizinhos, ele foi crescendo na hierarquia militar em prestígio. Durante a época dos jacobinos, ele tinha um apoiador que era jacobino e lutou ali, lógico, pela França. Só que quando vem os girondinos, tiram ele do poder. Do poder não, da autoridade em si dele,
deixam ele em casa, tiram ele do campo de batalha. Só que ocorre um ataque muito forte contra Paris, que no desespero os girondinos pensaram, vamos chamar aquele cara que a gente botou para casa, porque ele é bom, a gente sabe que ele é bom, ele pode nos defender aqui. E aí ele volta e defende. Só que nesse meio tempo ele não ficou parado, ele sempre foi fazendo relacionamentos entre os políticos, para, além de crescer na força militar, na hierarquia militar, ele também cresceu politicamente, com apoiadores. Então, quando chega o momento que a burguesia procura um grande líder para acabar com o que a burguesia achava que era uma bagunça, procuram Napoleão. A gente pula agora, a gente pula para 336. A gente vai ver agora o governo de Napoleão Bonaparte. O governo de Napoleão Bonaparte teve início em 1799 e pretendia atingir a estabilidade política e econômica da França, além de garantir a ordem interna do país. Ou seja, Napoleão ele vem com a promessa de melhorar a situação, estabilizar a situação e pôr tudo em ordem. Acabou essa bagunça de guerra interna. Porque é uma coisa interessante. Não estava tendo só combate contra estrangeiros. Dentro da França tinha esse combate entre grupos políticos rivais. Então estava uma imensa bagunça. Napoleão permaneceu cerca de 15 anos no governo, de 1799 a 1814. Um período pós-revolucionário em que muitos dos ideais propostos pela burguesia estavam em consolidação. Ou seja, com Napoleão no poder, os burgueses eles foram consolidando as suas ideias. Então eles acabaram passando aí à frente de outros grupos da Revolução. Vamos conhecer sobre Napoleão e como foi seu governo? Quem foi Napoleão? Para início de conversa. Durante o período da Revolução Francesa, Napoleão desenvolveu uma carreira militar, como eu bem expliquei para vocês. Na época do Diretório, ele ocupava o cargo de general e liderava campanhas expansionistas francesas na Itália e no Egito. Com o tempo, ele se tornou um importante líder do exército e estrategista consagrado pelos franceses. O Napoleão ele teve seu período ali lutando para defender a França, mas quando a França consegue rechaçar e estabelecer uma forte defesa de fronteira, ele começa a participar de campanhas de expansão. A França não vai ficar só na França. Já que me atacaram, vou atacar eles também. E aí que ele ataca a Itália, toma uma boa parte da Itália. Ele ataca o Egito, para também tomar o Egito. Ele faz uma grande campanha. Após o golpe de 18 Brumário, Napoleão governou a França como cônsul, que é o representante do governo com grande autoridade na França. Suas primeiras medidas foram institucionalizar a centralização do poder, organizar a cobrança de impostos e decretar a construção de diversas obras públicas. O Código Civil. Para legitimar os ideais burgueses e liberais que vinham sendo implantados pouco a pouco, desde os tempos da Revolução, Napoleão aprovou, em 1804, um novo Código Civil para a França. Esse documento estabeleceu a igualdade dos cidadãos perante a lei, a separação entre igreja e Estado. Igreja não é mais subordinada ao Estado. Não, separa. Estado é Estado, igreja é igreja. Ponto final. A possibilidade do casamento civil, o fim dos privilégios feudais e o direito à propriedade. Contudo, em alguns aspectos, o Código ainda preservava características conservadoras. As mobilizações, as greves e os protestos contrários ao governo eram proibidos, assim como a associação em sindicatos. Existia um pensamento ainda muito nessa época de que povo se reunindo é coisa ruim. Mas, professor, eles são a revolução, eles são consequência do povo reunindo. Por que eles ainda estão vendo isso como ruim? Porque eles viram que eles se reunindo fizeram uma revolução, eles queriam evitar reuniões que podiam começar uma revolução. Por isso que se manteve essa questão de proibição. Além disso, o Código não reconhecia a igualdade social entre homens e mulheres, atribuindo às mulheres papéis inferiores no âmbito familiar.
As conquistas napoleônicas. Em 1804, após adquirir alta popularidade e receber o apoio da maioria dos deputados, Napoleão assumiu o governo como imperador. Acaba-se a república, vem o império. O que é um império? Trata-se de uma estrutura politicamente centralizada em um monarca que recebe o título de imperador. Geralmente, o império apresenta grande expansão territorial, cujas terras são contínuas ou não. Pode ter, a França e vários domínios na África, na América e na Ásia que pode ser considerado império. O grande exemplo disso é a Inglaterra. Além disso, como grande parte dos impérios se constituiu por meio de conquistas, eles podem abranger povos diferentes, culturas variadas, sobre o mesmo governo. Naquela época, a política expansionista francesa cresceu e Napoleão incorporou diversos territórios europeus à França. Incorporou a Itália, incorporou a Áustria, incorporou boa parte dos países ali do centro da Europa. O Napoleão, no seu período, ele foi tomando tudo. Assim, entre 1799 e 1815, a Europa foi marcada pelas guerras napoleônicas. O expansionismo ocorreu por meio da anexação territorial decorrente de conquistas militares e por acordos que estabeleceram aliados de Napoleão nos governos regionais. Às vezes, alguns governos nem precisou ele invadir. Quando ele anunciou que ia invadir, o rei se rendia. E aí era mudado a liderança para pôr um apoiador dele naquele reinado. Napoleão investiu na difusão de uma imagem positiva e heróica do Império. Assim, o governante financiou artistas e arquitetos para elaborarem quadros, esculturas e construções que abordassem suas bem-sucedidas batalhas e episódios considerados mais marcantes de seu governo. O Arco do Triunfo, por exemplo, foi um monumento construído a manto de Napoleão em 1806 para homenagear as glórias militares francesas. Atualmente, a construção é um dos pontos turísticos mais famosos de Paris, na França, e também um dos mais famosos do mundo. O Arco do Triunfo. O bloqueio continental. Em 1812, as conquistas de Napoleão já alcançavam quase a totalidade do continente europeu. Foi a maior expansão. Em 1812 marca a maior expansão. Esse é a França em 1812. O quanto ele dominou. Pois, na ocasião, a Inglaterra passou a ser um grande empecilho nos planos do imperador francês. Pois, além de representar uma forte potência econômica, afinal, é a iniciadora da Revolução Industrial, tinha muito dinheiro, o país vinha resistindo a seus avanços militares. A Inglaterra é uma ilha. Então, uma coisa que eles investiram muito e muito bem foi na marinha. Napoleão tinha o melhor exército da Europa, muito por causa dele e de suas incríveis estratégias militares. Mas a melhor marinha era na Inglaterra. Ele não estava conseguindo, em nenhum momento ele conseguiu botar o pé na Inglaterra. Nenhum soldado francês conseguiu invadir a Inglaterra. Porque a marinha inglesa protegeu de todas as maneiras possíveis e ela era muito melhor do que a da França. Com o objetivo de enfraquecer os ingleses economicamente, em 1806 Napoleão decretou o bloqueio continental. Vamos ver o mapa. A linha que está no Mar Mediterrâneo e aqui em cima é esse bloqueio. O que é esse bloqueio? Esse bloqueio continental. Segundo essa medida, todos os estados europeus estavam proibidos de negociar com a Inglaterra. Se algum governante desrespeitasse as ordens de Napoleão, ele fizesse trocas comerciais com os ingleses, a França ameaçaria atacar militarmente a região. Não só ameaçaria, tomaria. Em geral, os estados europeus seguiram as determinações do bloqueio. 2 casos, porém, tiveram maiores complicações para os planos de Napoleão. Nessa época, Portugal era muito dependente do comércio com os ingleses e resistia cada vez mais a aderir às exigências do imperador francês.
Quando Napoleão mobilizou tropas para invadir o país, o rei português decidiu se exilar no Brasil, que na época ainda era colônia de Portugal. Aí vem uma grande influência de Portugal na nossa história. Por quê? Portugal, que tinha Dom João VI como seu líder, ele ainda não era rei, ele era príncipe regente, porque a mãe dele era rainha, só que ela tinha problemas mentais. O Dom João, ele fez um jogo diplomático muito inteligente. Para a França, ele dizia que ele estava apoiando a França, tudo bem, não estou fazendo comércio para a Inglaterra. Para a Inglaterra, ele dizia para a Inglaterra que estava apoiando a Inglaterra, ia continuar o comércio e tudo mais. Ele continuou o comércio com a Inglaterra, mas mentia para a França. Por que ele fazia isso? Porque a Espanha já tinha caído, já tinha sido derrotada, Napoleão já estava às portas de Portugal e Dom João ficou naquela, ou apoio esse, ou apoio esse, ou apoio esse, ou apoio esse. E por que ele estava fazendo esse jogo? Não era só ali apoiar a Inglaterra? Não, porque a Inglaterra falou, se você apoiar o Napoleão, eu vou destruir todos os seus navios. Porque eu não vou deixar ele pegar os seus navios para vir para a minha ilha. Então, Portugal tinha ameaça dos dois lados. Quando Napoleão não, o Dom João tinha ameaça dos dois lados. Quando Napoleão descobriu que Dom João estava mentindo, enviou a invasão, é que deram a ideia para ele, vamos botar o nosso protocolo de fuga em jogo, a gente vai para os navios e aí a gente pede ajuda para os ingleses, que ajudaram, a fazer uma escolta para o Brasil. Ou seja, a nobreza portuguesa, a família real portuguesa, foi para os seus navios e fugiu para o Brasil com a ajuda inglesa. Professor, e o povo português? Bem, Portugal foi invadida, só que eles resistiram. Os ingleses enviaram algumas forças para ajudar os portugueses e, assim, Napoleão nunca teve total controle sobre Portugal. Durante todo o período em que Dom João fugiu para o Brasil, em Portugal houve-se uma resistência. Outro grande desafio para Napoleão foi a Rússia, que também não aderiu ao bloqueio. Em represália, e também por almejar ocupar o território russo, Napoleão invadiu o país em 1812. E aí vem um grande erro dele. Napoleão mobilizou um grande número de soldados para a invasão francesa na Rússia. Cerca de 600 mil pessoas adentrando o território russo. Um gigantesco exército. Formando o exército La Grande Armée. Porém, muitos problemas dificultaram a invasão. A tática russa de terra arrasada consistia em deixar sem suprimentos as cidades por onde Napoleão passava, dificultando o abastecimento das tropas. Como assim? Uma cidade russa vai ser invadida? Tira todo mundo de lá, destrói a cidade inteira, destrói todas as plantações, salga a terra para deixá-la improdutiva e recua. Faz isso. Era a tática russa. Isso desgastou o exército, que já sofria com um rigoroso inverno russo, tornando as batalhas mais complicadas. Diante dessa dificuldade, Napoleão percebeu que não teria condições de vencer os russos e ordenou a retirada de seus homens da região. Com a derrota da campanha francesa na Rússia, o governo napoleônico se enfraqueceu. Aproveitando tal situação, alguns estados europeus resolveram se unir para frear os avanços franceses. Uma aliança foi formada entre Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia e Suécia para derrotar Napoleão. Em 1814, a França foi invadida e Paris tomada. Sob grande pressão das nações estrangeiras, Napoleão aceitou abdicar do governo e exilou-se na ilha de Elba. Assim chegava o fim, o Império Napoleônico. Aqui o livro de vocês não deu a história inteira. Assim, o Napoleão, quando ele voltou da Rússia, ele foi com 600 mil. Ele voltou só com 20 mil. Ele perdeu muita gente para os ataques russos, que eram momentâneos, e para o inverno muito rigoroso. E ele sim, em 1814, ele sai, ele vai para a ilha de Elba, só que ele volta, retoma o poder
e se preparava para um outro ataque. Só que os outros já estavam sabendo, eles souberam da volta de Napoleão. Inclusive, eles souberam numa reunião que eles estão fazendo para saber o que ia fazer com a Europa. Aí eles se reorganizaram de novo para lutar contra Napoleão. E aí que vem a última batalha de Napoleão, que é a mais famosa de todos, é a Batalha de Waterloo, em que Napoleão é derrotado de vez. E aí o Napoleão, fala, me manda para uma ilha muito mais distante, que aí meus apoiadores não poderiam chegar até mim. E aí que é o fim de Napoleão. Ele é exilado por uma segunda vez para uma ilha muito mais distante e acaba. Lá ele morreu depois de um tempo de uma doença, agora não me lembro o nome da doença. As guerras e a arte. Alguns artistas representaram na arte o contexto das guerras napoleônicas. Francisco de Goya, por exemplo, foi um artista espanhol que viveu nesse período e denunciou as atrocidades das guerras entre franceses e espanhóis. Na série de desenhos Os Desastres da Guerra, composta por cerca de 80 gravuras, Goya explicita os horrores praticados pelos exércitos dos dois lados do conflito. E aí, turma, para a parte final. 342. Os impactos após a Revolução Francesa. As mudanças ocorridas na França durante o período revolucionário tiveram impactos em diversas partes do mundo. Muitas dessas transformações contribuíram para formar as sociedades em que vivemos atualmente. Vamos conhecer alguns exemplos de como a Revolução Francesa influenciou no nosso dia a dia? Ensino público. A proposta de ensino público gratuito, laico e democrático se consolidou na época da Revolução Francesa. Inspirados nos ideais iluministas, os revolucionários acreditavam que a instrução e o estudo poderiam formar cidadãos participativos e preocupados com os rumos da nação. Com o passar dos anos, muitos países adotaram tal medida promovida pelo Estado. No Brasil, por exemplo, todas as pessoas têm direito à educação pública. Todas as pessoas têm direito à educação pública, ela ser de qualidade é uma obrigação que deveria ser respeitada. Assistência social. Com a Revolução Francesa, a população pobre passou a receber mais atenção dos governos. Nos dias atuais, as políticas de assistência são comuns, como os serviços gratuitos de saúde. Essas políticas assistencialistas estão atualmente presentes nas legislações de diversos países, representando um importante legado dos revolucionários do século XVIII. Padrões e medidas. Antes da Revolução, os sistemas de medições eram imprecisos. Graças aos revolucionários, uma série de alterações foi implantada. Um sistema universal de padronização das medidas foi criado. Por quê? Porque, por exemplo, medir o tamanho de uma coisa, às vezes varia de país para país. Às vezes varia dentro do mesmo país. Então eles decidiram, não, acabou essa bagunça, vamos fazer uma coisa que é igual para todos. Em 1795, o metro foi instituído como padrão de referência. O sistema decimal passou a ser usado para contagem de distâncias e de massas. A partir de então, grande parte dos países passou a adotar tais padrões, como metro, centímetro, milímetro, grama, quilo e tonelada. Ideais democráticos. A Revolução possibilitou a ascensão da burguesia ao poder político na França, interrompendo um longo período de domínio da nobreza em regimes monárquicos. Com isso, critérios de nascença não eram mais os únicos a definirem se determinado grupo iria ou não exercer o poder. A soberania popular passou a ser mais valorizada na escolha dos governos, abrindo portas para o desenvolvimento de ideais mais democráticos. E é isso, turma. Como eu falei, hoje a videoaula seria maior, questões de necessidade. Vamos lá para o Telegram agora, tirar nossas dúvidas e eu vou passar alguma atividade para vocês. Beleza? Vamos lá.